Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma questão de construções geométricas. Temos aqui no quadro um triângulo de ângulos 3x, x e 90 menos x. Além disso, este segmento aqui, ele é uma mediana relativa à base desse triângulo, ou seja, esses dois segmentos eles possuem mesmas medidas. E qual vai ser a estratégia que nós vamos utilizar para resolvermos esse exercício? Bom, sempre quando a gente está diante de um problema de construções geométricas, uma das ideias que nós podemos pensar é sempre construir algum triângulo isósceles ou construir algum triângulo equilátero que vai nos auxiliar na descoberta do ângulo x ou da medida em questão que nós queremos encontrar. Nesse caso aqui, nós queremos descobrir o valor do ângulo x e nós vamos usar duas estratégias para resolvermos esse exercício. A primeira delas é usando esse famoso triângulo, como eu falei, o triângulo isósceles. Lembre que o triângulo isósceles, esta altura dele aqui, relativa à base, ela é, além de altura, ela também é uma mediana, ela divide a base do triângulo em dois segmentos de mesma medida, e algo está muito parecido com essa situação aqui, E, além disso, este segmento aqui, ele é mediatriz e também bissetriz deste ângulo lá em cima. Então, nós vamos tentar utilizar esse fato para construir algum triângulo isósceles aqui nesse sentido, mais ou menos. É isso que nós vamos tentar fazer. E, além disso, nós vamos utilizar outra ferramenta importante nas construções geométricas, que é a ideia de quadriláteros inscritíveis. Então, a gente sabe que, dado um quadrilátero, se existe uma circunferência que passa aqui nos vértices dele, ou seja, se esse quadrilátero ele é inscritível, então esses ângulos aqui, este e esse, eles são ângulos inscritos nessa circunferência e, portanto, eles são iguais porque eles enxergam a mesma corda. Quando você tem um quadrilátero inscritivo, então isso aqui sempre acontece, porque esses ângulos que são formados por essas diagonais do quadrilátero, eles são ângulos inscritos na circunferência. E pelos nossos conhecimentos de geometria plana, esses ângulos eles possuem a mesma medida. Agora, quando você tem um quadrilátero, você não sabe se ele é inscritível, mas você conhece dois ângulos deste quadrilátero, esse ângulo aqui e esse ângulo. Você sabe que eles são iguais, alfa e alfa, sendo que esses dois ângulos enxergam a mesma corda, e são iguais, você também consegue garantir que o quadrilátero ele é inscritível, e por isso a gente diz que isso é uma caracterização de quadriláteros inscritíveis. Então, quando a gente está diante dessa situação aqui, nós podemos garantir que existe uma circunferência que vai passar por esses quatro vértices, ou seja, o quadrilátero ele vai ser inscritível. Então, antes de fazermos isso, vamos construir o nosso triângulo isósceles usando esses dois segmentos aqui como formadores da base desse triângulo isósceles. Olhando para essa figura aqui, o que acontece se a gente traçar um segmento perpendicular a esta base, que vai tocar o lado do triângulo vermelho lá em cima. Então aqui a gente construiu um triângulo, melhor, a gente construiu um segmento que forma com essa base aqui do triângulo vermelho, um ângulo de 90 graus. Justamente para a gente chegar nesta figura aqui, E agora o que a gente precisa fazer? Simplesmente ligar, esse segmento a este. E agora nós acabamos de formar este triângulo isósceles aqui, Olhando para essa figura a gente observa isso. Mas como que a gente poderia argumentar que esse triângulo é isósceles, Bom, você sabe que este triângulo aqui, que está à esquerda, ele é congruente a esse triângulo que está à direita. E qual que vai ser o caso de congruência? O caso de congruência, esse triângulo aqui ele é congruente a esse, pelo caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Lado, lados iguais, ângulos de 90 graus iguais, e este lado aqui que é comum aos dois triângulos. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esse triângulo aqui, ele vai ser congruente a esse. E, portanto, se este ângulo aqui vale x, este ângulo aqui da base, vai valer x também. Então, aqui nós temos um ângulo x. Portanto, o que sobra aqui vai ser 2x. Se bem que a gente não vai precisar usar esse fato aqui. Mas a gente sabe que aqui com certeza vale x. A gente sabe que este segmento aqui, é igual a esse, por exemplo. Mas, ao a gente construir esse triângulo aqui à esquerda,
nós acabamos de descobrir algo interessante. A gente vai conseguir construir um quadrilátero inscritível nessa região. E por que isso? Porque se esse ângulo aqui vale x e esse ângulo aqui vale 90 graus, qual é o valor deste ângulo aqui de cima? Bom, para completar e chegar nos 180 graus, a gente precisa colocar aqui 90 menos x. 90 menos x mais 90 dá 180 graus. Então, esse ângulo aqui ele tem que ser igual a 90 menos x. Agora, olhe para aquela situação do quadrilátero inscritível. E olhe para este quadrilátero aqui. Eu vou chamar esse vértice aqui de A, esse vértice aqui de B, esse vértice aqui de C e esse vértice aqui de D. Então, este ângulo aqui, que é 90 menos x, ele está olhando para este segmento. Este ângulo aqui de 90 menos x, ele também está olhando para o mesmo segmento, né? E esse segmento verde, esse segmento roxo são diagonais desse quadrilátero, exatamente nessa situação aqui, ó. Então, este quadrilátero ABCD, ele é um quadrilátero inscritível. E o que que isso significa? Significa que nós podemos fazer os ângulos transitarem, né? Se aqui vale x, ó, esse ângulo x, ele olha para esta corda verde. E este ângulo aqui, ó, esse ângulo, ele também olha para a mesma corda verde. Então, esse ângulo aqui de cima, ele tem que valer x também. Ó, esse ângulo enxerga essa corda verde, esse ângulo enxerga a corda verde. Como o quadrilátero ele é inscritível, então esse ângulo aqui vai ter que ser igual a esse. E agora resolvemos a questão. Por quê? Porque vamos somar os ângulos internos desse triângulo e igualar 180 graus. Ó. Aqui vale 3x. Então vamos colocar aqui 3x. Mais esse ângulo aqui que vale x. Mais esse ângulo aqui de cima que é 90. Ó. Estamos diante de um triângulo retângulo, porque o ângulo aqui de cima a gente acabou de descobrir que vale 90. Então a gente sabe que 3x mais 90 tem que ser igual a 180 graus. Ou seja, 4x tem que ser igual a 90 graus. Em outras palavras, o x ele tem que ser igual a 90 dividido por 4. Ou seja, 45 dividido por 2. Ou seja, 22,5 graus. Então aqui ó, vai dar 22,5 graus. E esse, portanto, vai ser o valor do ângulo x que nós estávamos querendo descobrir. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais.